Imagine um mundo esculpido pelo gelo, um mundo de vastas pradarias congeladas e geleiras imensas. Nesta paisagem antiga, criaturas enormes vagavam. Mamutes lanosos, preguiças gigantes terrestres e manadas de bisões se moviam pelas planícies. Mas, observando-os das sombras, havia um predador diferente de qualquer outro. Era um caçador de poder incrível e design especializado. Este era o mundo do tigre dente de sabre, um nome que ainda hoje causa calafrios. Não era um tigre de verdade, mas algo muito mais antigo e, de muitas maneiras, mais formidável. Essa criatura era um mestre da caça, um verdadeiro ícone do mundo pré-histórico. Seu nome próprio é Smilodon, que significa dente bisturi. E que nome apropriado! A característica mais marcante deste animal era, claro, seus enormes dentes caninos. Não eram apenas dentes, eram punhais de osso, curvando-se para baixo de sua mandíbula superior. Eles podiam crescer até 28 centímetros de comprimento. Eram um sinal claro e aterrorizante do propósito mortal do animal. Quando você olha para o crânio fossilizado de um Smilodon, você não pode deixar de sentir uma sensação de admiração e respeito. Você está olhando para uma das máquinas de matar mais bem-sucedidas e especializadas que já andou na Terra. Sua imagem se tornou um poderoso símbolo da natureza bruta e indomável do passado pré-histórico. Mas por que ele tinha dentes tão incríveis? Que propósito eles serviam? Não eram ferramentas para triturar ossos ou para uso diário. Eram delicados em alguns aspectos, fortes, mas quebradiços e torcidos de um lado para o outro. Foram projetados para um momento específico e mortal. O momento do ataque final. O tigre dente de sabre era um especialista. Ele caçava os maiores e mais resistentes animais da Era do Gelo. Para abater um bisão gigante ou um mamute jovem, ele precisava de uma arma que pudesse infligir uma ferida massiva e decisiva. Esses dentes eram a chave para sua sobrevivência e sua dominância como predador de topo por milhares de anos. A história do tigre dente de sabre é uma viagem no tempo. Ela nos leva à época do Pleistoceno, um período que terminou há cerca de 11.700 anos. Foi uma época de dramáticas mudanças climáticas e incrível biodiversidade. Ao estudar os fósseis de Smilodon, podemos montar a história de sua vida. Podemos entender como ele se movia, como caçava e o mundo que habitava. É uma história de poder, adaptação e eventual extinção. Ela nos lembra que mesmo as criaturas mais temíveis estão sujeitas às grandes forças da natureza. Vamos agora mergulhar mais fundo na vida deste magnífico e aterrorizante caçador da Era do Gelo. Embora os dentes de sabre sejam o que mais cativam nossa imaginação, o resto do corpo do Smilodon era igualmente impressionante. Não era um felino esguio e elegante, feito para corridas de longa distância como uma chita. Em vez disso, era uma usina de músculos e ossos. O Smilodon era construído mais como um urso moderno do que um tigre. Tinha um esqueleto muito robusto, com ossos das pernas grossos e fortes. Seu peito era profundo e em forma de barril, abrigando pulmões poderosos e um coração forte. O animal inteiro foi projetado para força explosiva, em vez de velocidade sustentada. Pesava tanto quanto um tigre siberiano moderno, ou até mais, mas carregava esse peso em um corpo mais curto e compacto. Essa construção incrível nos diz muito sobre seu estilo de caça. O Smilodon era um predador de emboscada. Ele não teria perseguido sua presa por longas distâncias pelas planícies abertas. Em vez disso, ele teria usado a discrição e a cobertura, como gramíneas altas ou afloramentos rochosos, para se aproximar o máximo possível de seu alvo. Uma vez perto o suficiente, ele teria lançado um ataque súbito e explosivo. Seus membros anteriores poderosos, equipados com garras afiadas e retráteis, eram perfeitos para lutar com grandes presas. Ele derrubaria sua vítima no chão, imobilizando-a com imensa força. Só então,
Quando o animal estivesse imobilizado, ele desferiria a mordida final e fatal. Os músculos do pescoço do tigre dente de sabre também eram incrivelmente desenvolvidos. Isso era essencial para cravar aqueles enormes dentes caninos em sua presa. Imagine a força necessária para fazer isso. O próprio crânio mostra grandes pontos de fixação para esses poderosos músculos do pescoço. Além disso, sua mandíbula podia se abrir em um grau surpreendente, muito mais larga do que qualquer felino moderno. Podia abrir a um ângulo de cerca de 120 graus. Um leão moderno, em comparação, consegue apenas cerca de 65 graus. Essa abertura ampla era absolutamente necessária para liberar as longas presas e posicioná-las corretamente para o golpe fatal em um animal em luta. Cada parte da anatomia do tigre dente de sabre conta uma história de especialização. Desde seu corpo atarracado, parecido com o de um urso, até seus poderosos membros anteriores e seu crânio único, ele era perfeitamente adaptado para um papel específico em seu ecossistema. Era o caçador supremo de grandes animais. Não precisava de velocidade porque tinha um poder avassalador. Não precisava perseguir porque era um mestre do ataque surpresa. Os famosos dentes de sabre eram o ápice dessa especialização, mas eram sustentados por um corpo que era, por si só, uma maravilha da engenharia evolutiva, projetado para um único propósito: derrubar os gigantes da Era do Gelo. A caçada para um tigre dente de sabre era um evento calculado e brutal. Não começava com uma perseguição, mas com paciência. O Smilodon provavelmente passava muito tempo observando e esperando. Ele observava as manadas de bisões, cavalos e camelos que povoavam as planícies pré-históricas. Poderia até ter atacado mamutes jovens ou mastodontes que se afastavam de suas mães. O segredo era selecionar um alvo e então se aproximar incrivelmente sem ser detectado. Sua pelagem provavelmente era camuflada, talvez manchada ou listrada, para ajudá-lo a se misturar com as gramíneas e o matagal de seu ambiente. Essa abordagem silenciosa era a primeira e mais crítica etapa de sua estratégia mortal. Uma vez que surgia uma oportunidade, o ataque seria súbito e feroz. Uma explosão de velocidade em uma distância muito curta encurtaria a distância. O Smilodon então saltaria sobre sua presa, usando sua imensa força da parte superior do corpo a seu favor. Suas poderosas patas dianteiras, muito mais fortes que as traseiras, envolveriam a vítima. As garras, como ganchos de agarre, se cravariam profundamente na pele, proporcionando uma pegada segura. O objetivo era desestabilizar o grande animal, derrubá-lo e prendê-lo ao chão. Essa era uma luta perigosa. Uma batalha de força bruta, onde a força do predador era posta à prova máxima contra um herbívoro aterrorizado e poderoso. Com a presa imobilizada, o ato final começaria. É aqui que os famosos dentes de sabre entravam em jogo. O Smilodon usaria seus músculos do pescoço incrivelmente fortes para cravar os dois caninos nas partes mais macias do corpo de sua vítima. Os alvos mais prováveis eram a garganta ou a barriga. Uma mordida na garganta cortaria grandes vasos sanguíneos, causando rápida perda de sangue e morte. Um golpe no abdômen causaria lesões internas catastróficas. Os dentes não eram usados para esmagar ossos ou segurar. Eram instrumentos de precisão para cortar carne. A mordida era rápida, um movimento poderoso e penetrante que encerrava a luta em segundos. Muitos cientistas agora acreditam que os tigres dente de sabre podem ter caçado em grupos, muito parecido com os leões modernos. O grande número de fósseis de Smilodon encontrados juntos em locais como os Poços de Piche de La Brea, na Califórnia, apoia essa ideia. Caçar juntos teria tornado mais fácil isolar e dominar os enormes herbívoros da Era do Gelo. Um ataque coordenado de um bando desses formidáveis predadores teria sido um espetáculo verdadeiramente aterrorizante.
Isso permitiria que eles enfrentassem até mesmo as maiores e mais perigosas presas, com uma maior chance de sucesso, garantindo a sobrevivência do grupo em um mundo hostil e competitivo. Para realmente entender o tigre-dente de sabre, precisamos entender o mundo em que ele vivia. A época do Pleistoceno, muitas vezes chamada de Era do Gelo, foi uma época de gigantes. A paisagem era dominada por uma vasta gama de megafauna, animais muito maiores do que a maioria dos que vemos hoje. Manadas de mamutes colombianos, com até 4 metros de altura na cernelha, vagavam pela América do Norte e do Sul. Mastodontes enormes e peludos pastavam em árvores e arbustos nas florestas. Essas criaturas colossais eram uma fonte potencial de alimento, especialmente os jovens, os velhos ou os doentes, para um predador tão poderoso quanto o Smilodon. Ao lado dos mamutes, havia outros herbívoros incríveis, preguiças gigantes terrestres, algumas tão grandes quanto elefantes modernos, caminhavam lentamente pela paisagem, usando suas enormes garras para derrubar galhos. Manadas de bisões antigos, com chifres que se estendiam por mais de 1 metro, pastavam nas infinitas pradarias. Havia também cavalos pré-históricos, camelos e criaturas estranhas como o gliptodonte, um animal que parecia um tatus gigante blindado do tamanho de um carro pequeno. Essa abundância de grandes presas criou o ambiente perfeito para um caçador especializado como o tigre-dente de sabre evoluir e prosperar. Era um mundo de fartura para um predador no topo da cadeia alimentar. Este mundo, no entanto, também estava em constante fluxo. A Era do Gelo não foi um inverno longo e contínuo. Foi uma série de períodos glaciais, onde as camadas de gelo avançavam, e períodos interglaciais mais quentes, onde elas recuavam. Essas mudanças climáticas alteraram drasticamente o ambiente. As florestas poderiam se expandir ou as pastagens poderiam se espalhar por vastas áreas. Os animais tiveram que se adaptar a essas mudanças, migrando para novas áreas ou mudando suas dietas. O tigre-dente de sabre foi um animal notavelmente bem-sucedido, sobrevivendo por centenas de milhares de anos através desses ciclos. Sua constituição robusta e sua poderosa técnica de caça eram versáteis o suficiente para lidar com um elenco mutável de presas. A riqueza desse ecossistema significava que havia intensa competição. O Smilodon era o predador alfa, mas não era o único caçador nas planícies. Ele tinha que lidar com outros carnívoros poderosos, todos competindo pelos mesmos recursos. Essa pressão constante de rivais moldou seu comportamento e sua evolução. A presença de tantos animais grandes, tanto predadores quanto presas, criou um mundo dinâmico e muitas vezes violento. A história do tigre-dente de sabre está entrelaçada na própria estrutura deste mundo perdido de gigantes, um mundo que era mais rico e espetacular do que qualquer coisa que conhecemos hoje. O tigre-dente de sabre reinava supremo, mas não reinava sozinho. A paisagem do Pleistoceno estava lotada de outros predadores formidáveis, criando uma complexa teia de competição. Um de seus principais rivais na América do Norte era o leão americano. Este não era um leão verdadeiro como os da África hoje, mas uma espécie distinta e muito maior. Era, de fato, um dos maiores felinos que já existiram, possivelmente 25% maior do que um leão africano moderno. Ao contrário do Smilodon atarracado e musculoso, o leão americano era construído para velocidade e agilidade. Era um predador de perseguição, provavelmente caçando presas como cavalos e bisões em campo aberto. Os dois grandes felinos provavelmente evitaram conflitos diretos quando possível, talvez se especializando em presas ligeiramente diferentes ou caçando em diferentes tipos de terreno. O Smilodon, com sua constituição para a emboscada, teria preferido áreas com mais cobertura, como florestas ou pastagens altas. O leão americano, mais rápido, teria tido a vantagem nas planícies abertas. No entanto,
Conflitos por carcaças eram quase certamente comuns. Uma presa recém-abatida por um tigre-dente de sabre teria atraído necrófagos de quilômetros de distância, incluindo os poderosos leões americanos. Esses confrontos teriam sido lutas titânicas entre dois dos maiores predadores da Era do Gelo. Outro grande concorrente era o urso de face curta. Este era um animal verdadeiramente colossal, o maior carnívoro terrestre da América do Norte na época. Em pé sobre as patas traseiras, ele poderia ter atingido uma altura de mais de 3,5 metros. Tinha pernas longas, sugerindo que poderia correr surpreendentemente rápido. Embora pudesse certamente caçar por si mesmo, seu imenso tamanho o tornava um necrófago formidável. Um urso de face curta provavelmente conseguiria intimidar quase qualquer outro predador e roubar sua presa. Um bando de tigres dente de sabre poderia ter sido capaz de defender sua refeição, mas um Smilodon solitário teria poucas chances contra um gigante desses. Essa competição constante por comida era uma força poderosa na vida desses animais. Ela moldou suas estratégias de caça, suas estruturas sociais e até mesmo sua evolução física. A presença de outros grandes carnívoros significava que uma caçada bem-sucedida era apenas metade da batalha. Defender a presa era tão importante quanto. Essa pode ser outra razão pela qual o Smilodon pode ter vivido em grupos sociais, pois um grupo seria mais capaz de proteger sua refeição duramente conquistada de ursos gigantes ou leões rivais. O mundo pré-histórico era um bairro perigoso, e o tigre-dente de sabre tinha que ser forte, inteligente e talvez social para sobreviver. Entre os fósseis mais numerosos encontrados ao lado do Smilodon estão os do lobo terrível. Por muitos milhares de anos, esses dois grandes predadores compartilharam os mesmos terrenos de caça e competiram pela mesma comida. O lobo terrível era semelhante em tamanho aos maiores lobos cinzentos de hoje, mas era muito mais pesado e robusto. Tinha uma cabeça maior e mais larga e mandíbulas mais poderosas, capazes de esmagar ossos. Não eram caçadores solitários, eram animais de matilha. Eles vagavam pela terra em grande número, usando trabalho em equipe e resistência para dominar suas presas. O lobo terrível e o tigre-dente de sabre representavam duas estratégias predatórias muito diferentes, mas igualmente bem-sucedidas. O tigre-dente de sabre era um especialista em emboscada e poder avassalador, visando as maiores presas. Em contraste, o lobo terrível era um generalista. Suas táticas de caça em matilha e mandíbulas esmagadoras de ossos permitiam que ele abatesse uma grande variedade de animais, de cavalos e bisões a criaturas menores. Eles também eram necrófagos implacáveis, limpando as carcaças deixadas por outros predadores ou por causas naturais. Seus números puros os teriam tornado uma presença constante na paisagem. Como esses dois predadores de topo interagiam? Provavelmente era uma relação de respeito cauteloso e conflito frequente. Um único lobo terrível não seria páreo para um Smilodon adulto. No entanto, uma grande matilha de lobos poderia ser uma séria ameaça. Eles poderiam potencialmente assediar um tigre-dente de sabre solitário, afastá-lo de sua presa através de números e persistência, ou até mesmo atacar um indivíduo ferido ou velho. Os poços de piche de La Brea preservaram milhares de fósseis de ambos os animais, sugerindo que eles foram atraídos para o mesmo lugar pela mesma isca. A promessa de uma refeição fácil de animais presos no asfalto. Essa competição constante provavelmente mantinha ambas as espécies alertas. O tigre-dente de sabre tinha a vantagem em poder individual, capaz de derrubar animais enormes com os quais uma matilha de lobos poderia ter dificuldades. O lobo terrível tinha a vantagem dos números e da adaptabilidade. Se a grande megafauna em que o Smilodon se especializava se tornasse escassa, o lobo terrível poderia mudar para presas menores com mais facilidade.
Essa diferença de estratégia pode conter uma pista para seus destinos finais. Quando o mundo mudou no final da Era do Gelo, um desses predadores desapareceu, enquanto os descendentes adaptáveis do lobo, os lobos cinzentos, sobreviveram. O termo tigre-dente de sabre é um nome geral que usamos, mas, na realidade, existiam muitos tipos diferentes de felinos dente de sabre. Eles pertenciam a um grupo diversificado de predadores que desenvolveram o traço de presas longas, independentemente em várias ocasiões ao longo da história. O Smilodon é o membro mais famoso desse grupo, mas era apenas um ramo de uma árvore genealógica muito maior. Esses animais, conhecidos como machairodontes, viveram em diferentes continentes e em diferentes épocas, e vinham em várias formas e tamanhos. Isso mostra que ter dentes de sabre longos foi uma estratégia evolutiva muito bem sucedida por milhões de anos. Um dos outros tipos famosos era o Homotherium, muitas vezes chamado de gato-dente de cimitarra. Ao contrário do Smilodon atarracado, o Homotherium tinha um corpo mais esguio, parecido com o de um leão, com pernas mais longas. Seus dentes caninos também eram diferentes. Eram mais curtos, mais largos e mais serrilhados, como uma cimitarra. Essa anatomia sugere que o Homotherium era um predador mais ativo e corredor do que o Smilodon. Ele provavelmente caçava em habitats abertos, talvez perseguindo suas presas por distâncias maiores. Tinha uma distribuição global, com fósseis encontrados na América do Norte, Europa, Ásia e África, tornando-o um dos felinos dente de sabre mais bem-sucedidos. Outro grupo fascinante eram os felinos com dentes de punhal, que incluíam o Smilodon. Esses felinos eram caracterizados por seus caninos muito longos, esguios e em forma de punhal. Um parente anterior do Smilodon era um gênero chamado Megantherium. Era menor que seu famoso descendente, mas ainda era um predador formidável. Era amplamente distribuído no Velho Mundo e na América do Norte, e é considerado o ancestral direto do Smilodon. Estudar essas formas anteriores nos ajuda a entender como as características extremas do Smilodon evoluíram ao longo de milhões de anos, tornando-se cada vez mais especializadas na caça de megafauna. A existência de tantos tipos diferentes de predadores dente de sabre nos diz algo importante. Isso mostra que essa adaptação particular, os longos dentes caninos, era uma ferramenta poderosa no mundo pré-histórico. Dos corredores com dentes de cimitarra aos emboscadores com dentes de punhal, cada tipo encontrou seu próprio nicho no ecossistema. A história não é sobre um único tigre-dente de sabre, mas sobre toda uma dinastia de caçadores com presas que dominaram o planeta por milhões de anos. O Smilodon foi simplesmente o último e talvez o mais espetacular membro dessa família incrível e temível. Por centenas de milhares de anos, o tigre-dente de sabre foi uma força dominante da natureza. Era um predador perfeitamente adaptado ao mundo em que vivia. E, no entanto, há cerca de 10 mil anos, ele desapareceu para sempre. Sua extinção marca o fim de uma era, o fim do reinado dos grandes felinos dente de sabre. A questão de por que ele desapareceu é um dos grandes mistérios da pré-história. Não houve uma única e simples causa. Em vez disso, seu fim foi provavelmente o resultado de uma combinação de forças poderosas que levaram todo o mundo da Era do Gelo a um fim dramático. Um dos principais fatores foi a mudança climática. À medida que o último período glacial terminava, o clima da Terra começou a aquecer rapidamente. As vastas camadas de gelo recuaram, e os ambientes dos quais a megafauna dependia mudaram para sempre. As pastagens frias e secas, às vezes chamadas de estepe de mamutes, foram substituídas por florestas em expansão e diferentes tipos de vegetação. Essa mudança ambiental teve um impacto massivo nos grandes herbívoros que o Smilodon caçava. Seus habitats encolheram, suas fontes de alimento mudaram e suas populações começaram a declinar.
Para um caçador especialista como o Smilodon, um declínio em sua presa principal foi um desenvolvimento catastrófico. O declínio da megafauna foi o golpe crítico. O tigre-dente de sabre foi construído para caçar gigantes. Toda a sua anatomia, o corpo poderoso, a abertura ampla da boca, as presas maciças, foi projetada para lidar com animais como bisões gigantes e preguiças gigantes. À medida que esses grandes animais se tornavam escassos, o Smilodon teria lutado para se adaptar. Era muito lento para caçar eficazmente os animais menores e mais rápidos, como veados, que prosperavam nas novas florestas. Seus dentes especializados não eram adequados para presas menores. Era um especialista evolutivo, pego em um mundo em mudança que favorecia os generalistas. Um fator contribuinte final pode ter sido a chegada e a disseminação de um novo e altamente inteligente predador: os humanos. À medida que os primeiros humanos se moviam pelas Américas, eles também eram caçadores de megafauna altamente eficazes. Eles competiam diretamente com o Smilodon pelos mesmos recursos cada vez menores. Não está claro com que frequência humanos e tigres-dente de sabre entravam em conflito direto, mas a pressão dessa nova competição, combinada com os efeitos devastadores das mudanças climáticas, criou uma tempestade perfeita. A base do mundo do Smilodon desmoronou, e o grande caçador, incapaz de se adaptar, foi levado à extinção. Embora o tigre-dente de sabre esteja extinto há 10.000 anos, ele nunca nos deixou de verdade. Ele vive em nossa imaginação coletiva como o símbolo máximo de poder e ferocidade pré-históricos. De salões de museus a filmes e livros, sua imagem é instantaneamente reconhecível. As presas icônicas e a constituição poderosa continuam a inspirar admiração e curiosidade. É um dos poucos animais pré-históricos, ao lado dos dinossauros e do mamute lanoso, que se tornou um elemento permanente na cultura popular. Essa fama duradoura é um testemunho da natureza espetacular e aterrorizante da criatura. O legado do Smilodon também é incrivelmente importante para a ciência. Os milhares de fósseis recuperados de locais como os poços de piche de La Brea fornecem uma janela incomparável para um ecossistema antigo. Ao estudar esses ossos, podemos reconstruir não apenas a vida do tigre-dente de sabre, mas todo o mundo que ele habitava. Podemos aprender sobre sua dieta, seu comportamento social, suas lesões e suas doenças. Esses fósseis são uma biblioteca de informações, permitindo-nos montar as complexas relações entre predador e presa e entender os profundos efeitos das mudanças climáticas em toda uma comunidade de animais. A história da extinção do Smilodon também traz uma poderosa lição para nós hoje. É um lembrete claro de como até mesmo as espécies mais dominantes e bem-sucedidas podem ser vulneráveis a mudanças ambientais rápidas. O Smilodon era um mestre em seu mundo, um especialista no auge de seus poderes, mas sua própria especialização se tornou sua fraqueza quando esse mundo mudou. Em uma era em que nosso próprio planeta enfrenta mudanças climáticas rápidas e um evento de extinção em massa, o destino do tigre-dente de sabre serve como um aviso solene. Isso mostra como os ecossistemas podem ser frágeis e quão rapidamente até os mais poderosos podem cair. Então, quando olhamos para o fóssil de um tigre-dente de sabre, estamos vendo mais do que apenas os restos de um animal há muito tempo morto. Estamos olhando para uma história escrita em ossos. É uma história de incrível adaptação evolutiva, de uma vida vivida no ápice de um mundo perdido. É uma história de competição, sobrevivência e, finalmente, de extinção. A sombra desse grande caçador da Era do Gelo se estende por milênios. Um eco silencioso, mas poderoso, do passado profundo, lembrando-nos da beleza magnífica e muitas vezes brutal da vida na Terra.